dando continuidade ainda à nossa aula. Abortamento. Conceitua-se como abortamento a morte ovular ocorrida antes da 22ª semana de gestação, ou mesmo ainda que não alcançou 500 gramas de peso e o processo de eliminação deste produto da concepção é chamado de aborto. Então, a gente tem que ver aqui duas coisas, tá? Antes da 22ª semana e o peso que ainda não alcançou 500 gramas, tá? O abortamento é dito precoce quando ocorrer da 33ª semana, é tardio quando entre 33ª semana e 22ª semana. Algumas condições favorecem o aborto, entre elas, fatores ovulares, óvulos ou espermatozoide defeituosos, tá? Diminuição do hormônio de progesterona, resultado em sensibilidade uterina e contrações, que podem levar ao aborto, infecção como a sífilis, a rubéola e a toxoplasmose, traumas de diferentes causas, como incompetência, ismo cervical, mioma uterino, útero infantil, intoxicações como fumo, álcool, chumbo, entre outros, hipotireoidismo, diabetes e doença hipertensiva e fatores emocionais, tá? Então, tudo isso pode ocasionar o abortamento. Tipos de aborto: ameaça de aborto, situação em que há probabilidade do aborto ocorrer, sinais e sintomas: sangramento moderado, cólicas discretas e colo uterino com pequena ou nenhuma dilatação. Estudo ecográfico para avaliar a situação. Caso se comprove a existência da vida embrionária ou fetal, recomenda-se que a mulher se mantenha em repouso para impedir a ocorrência de um aborto, embora por vezes seja aconselhável repouso absoluto na cama até que os sinais e sintomas cedam. Nos casos em que os sinais e sintomas são escassos, apenas é necessário manter um repouso relativo, evitando atividades que necessitam de esforços, mesmo as relações sexuais, até que se considere o perigo ultrapassado. Eventualmente, pode-se ocorrer a administração de hormônios de tipo progesterona ou de inibidores de contractilidade uterina, de acordo com o caso. Isso tudo depende do diagnóstico, tá? O aborto pode ser espontâneo, pode ocorrer por um ovo defeituoso e subsequente desenvolvimento de defeitos no feto e placenta. Esses abortos espontâneos são proporcionados pelo fato de o feto não chegar a nidificar. Quando a gente fala em nidificar, é porque ele ainda não aderiu no útero, ou acabar por se desunir pouco após a sua implantação. Ocorre no primeiro trimestre da gestação. Defeito no desenvolvimento do embrião, todo tipo de patologia geral ou genital da mulher, anomalias genéticas ou cromossomáticas nas células germinativas, problemas endócrinos ou metabólicos tais como diabetes mal controlada, hipotiroidismo, déficit de progesterona, complicações da insuficiência renal e a cirrose hepática, ocorrendo por doenças virais tais como doenças infecciosas, entre as quais consta rubéola, toxoplasmose, sífilis, infecção por citomegavírus e outras de origem viral, provocado por anomalias do útero, como malformações, tumores, aderências uterinas ou infecção. Pode ser originado por uma exposição a tóxico ou agentes externos prejudiciais, tais como radiação, metais pesados, drogas, tabaco ou álcool. Evitável. O colo do útero não se dilata, sendo evitado através de repouso e tratamento conservador. Inevitável.
quando o aborto não pode ser prevenido, acontecendo a qualquer momento. Apresenta-se como um sangramento intenso, dilatação do colo uterino e contrações. Aborto completo, quando o feto e todos os tecidos a eles relacionados são eliminados. Incompleto, quando algum tecido permanece retido no interior do útero, tá? Se acontecer isso, com certeza vai ser indicado para que faça uma curetagem. Terapêutico, quando a intervenção médica aprovada pelo Código Penal, artigo 128, praticado com o consentimento da gestante e de seu representante legal, realizado nos casos em que há risco de vida ou gravidez decorrente de estupro. Infectado, quando ocorre infecção intraútero por ocasião do abortamento. Acontece na maioria das vezes durante as manobras para interromper a sua gravidez. A mulher apresenta febre em grau variável, dores discreta, contínuas, hemorragia com odor fétido, secreção cujo aspecto depende de micro-organismo, taquicardia, desidratação, diminuição de movimentos intestinais, anemia, periodontite, septicemia, choque séptico. Pode ocorrer endocardite, miocardite, tromboflebite e embolia pulmonar. Então, é complicado aqui, né? Porque a gente tem aí uma série de complicações e pode levar até o óbito, né? Provocada. A interrupção ilegal da gravidez com a morte do produto da concepção, haja ou não expulsão, qualquer que seja do estado evolutivo. São práticas na clandestinidade, em clínicas privadas ou residências, utilizando de métodos anti-higiênicos, materiais perfurantes, medicamentos e substâncias tóxicas. Pode levar à morte da mulher ou evoluir para um aborto infectado. Retido é quando o feto morre e não é expulso, ocorrendo a maceração. Não há sinais de abortamento, porém pode ocorrer mal-estar geral, cefaleia e anorexia. Em caso do aborto retido, é também necessário eliminar todos os restos da gestação no interior do útero. Caso o problema surja no primeiro trimestre, pode-se efetuar a eliminação do conteúdo do útero através de uma aspiração ou mediante uma curetagem, enquanto que, se ocorre mais tarde, costuma-se optar pela administração de fármacos que estimulem a contração uterina, de modo que a evacuação seja menos traumática. Habitual quando a mulher apresenta abortamento retido, 3 ou mais da causa desconhecida constituem um problema de infertilidade, pois, embora não perturbe a produção de fecundações, impede que a gravidez termine no nascimento. Nesse caso, deve-se proceder um estudo profundo para tentar determinar a origem do problema e, caso se descubra, ver se existe uma solução, já que, por vezes, o problema é provocado por um defeito que não é possível corrigir, por exemplo, uma alteração cromossomática hereditária, embora, em outros casos, seja possível realizar uma atuação eficaz. Cuidados imediatos: controlar os sinais vitais, verificando sinais de choques hipovolêmico mediante avaliação de coloração de mucosa, hipotensão, pulso fraco e rápido, pele fria e pegajosa, agitação e apatia. Verificar sangramento e presença de partes da placenta ou embrião nos coágulos durante a troca de absorventes. Colocar na região vulvar, avaliar a quantidade de sangramento pelo volume do sangue e o número de vezes que troca o absorvente. Controlar o gotejamento da hidratação venosa para reposição de líquido ou sangue, se necessário. Administrar medicação, como antibiótico terapia, soro antitetânico, analgésico ou antiespasmódicos, conforme os fitócitos, né, conforme a prescrição médica. Preparar a paciente para qualquer procedimento, curetagem, microcesariana, entre outros. Prestar os cuidados após o procedimento pós-operatório, procurar tranquilizar a mulher, comunicar qualquer anormalidade mediante a equipe de saúde. O pré-natal é acompanhado
acompanhamento médico que toda gestante deve realizar, com a finalidade de manter a integridade das condições da saúde da mãe e do bebê. Durante a gravidez, são realizados exames laboratoriais que identificam e tratam doenças que podem trazer prejuízos à saúde da criança. É importante que as futuras mães realizem seu pré-natal assim que tiverem a gravidez confirmada ou antes de completarem 3 meses de gestação. Alguns exames feitos durante o pré-natal são importantes para detectar doenças que possam afetar a criança ou o desenvolvimento do feto no útero. Durante o pré-natal, a gestante também recebe orientação sobre manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, cessar o tabagismo e outros tipos de drogas. É importante que se faça um acompanhamento do peso da mãe para que ela não ganhe peso além do necessário, o que pode trazer alguns malefícios à saúde. No pré-natal, é importante que a gestante faça a ingesta de vitaminas, como do ácido fólico, recomendados nas primeiras semanas de gravidez, pois ajuda a prevenir a má formação do feto. O pré-natal é importante para as mães, pois é através dele que alterações são detectadas e tratadas, evitando assim problemas para a saúde da mãe e do bebê. Então, assim que souber da gestação, é super indicado que seja realizado o pré-natal. Complicações associadas à gestação. Patologias e complicações associadas à gestação. Placenta prévia. O que quer dizer placenta prévia? É caracterizada pela implantação da placenta na parte inferior do útero no endométrio. Com o desenvolvimento da gravidez, a placenta evolui para um orifício do canal do parto. Em condições normais, a placenta encontra-se implantada na parede da parte superior da cavidade uterina no fundo do útero. Embora ainda não se conheçam suas causas, constatou-se que o problema é mais frequente nas mulheres com mais filhos, nas que têm a sua primeira gravidez em idade avançada e nas que evidenciam problemas uterinos que dificultam a normal implantação do feto, com malformações congênitas, endometrioses, tumores, cicatrizes provocadas por infecção ou intervenções anteriores, entre outras causas. Placenta prévia marginal, quando a placenta cobre a margem do orifício do útero. Prévia parcial, quando chega apenas e o reveste parcialmente. Total, oclusa, quando reveste totalmente o orifício. Sinais: sangramento de cor vermelho vivo, indolor, constante e sem causa aparente, aparecendo a partir da 22ª semana de gravidez. Tratamento: internação, conduta imediata com intenção de promover uma gravidez a termo ou mais próximo disso. Complicações: risco da vida materna e fetal. Cuidados de enfermagem: repouso no leito com membros discretamente elevados, evitar esforços físicos, observar e anotar, comunicar os movimentos fetais, observar, anotar e comunicar característica do sangramento, quantidade e frequência. Prenhez ectópica, caracterizada pela implantação do ovo fecundado fora do útero, como por exemplo nas tubas uterinas, ovários abdominais, cervicais e intestino. A gestação tópica é quando ocorre a anidação do ovo no interior do útero. O que pode causar isso? Doenças inflamatórias, salpingectomia, gonocócicas ou tuberculose, ocasionando fusão das pregas tubárias, endometriose, na trompa, no ovário e no peritônio, predispõe também à ectópica. Operações anteriores, como plástica, ligaduras tubárias, úteros e abortamentos provocados. Malformações tubárias, determinam trompas acessórias para tubas. Hipertransmigrações, prolongação do trânsito do ovo, favorecendo a implantação antes da chegada à cavidade uterina. Hipertransmigração externa é suspeita quando o corpo lúteo gravídico se encontra no ovário oposto ao da trompa envolvida.
A hipertransmigração interna parece inconstável quando o ovo percorre a tuba transvexa à cavidade uterina, vem fixar-se no coto amputado do ovítudo oposto. Dispositivo intrauterino tem-se atribuído ao uso do dispositivo, que é o DIU, instrumento de verificação da incidência de prenhez ectópica nos últimos anos, tá? Então, a colocação do DIU, ele pode levar a uma prenhez ectópica, tá? Diagnóstico. Como é que eu posso saber que isso está acontecendo? Através da ultrassonografia, né? A implantação cervical se faz através do toque vaginal, detectar um rumor concepto. História do paciente da última menstruação. Dosagem de beta-HCG. É uma gravidez tópica ou normal. Pode-se identificar se o HCG no sangue, cerca de 7 a 10 dias após a ovulação. Quando a gravidez segue em curso normal, o nível dobram a cada 48 horas. Na gravidez ectópica, pode apresentar níveis mais baixos de HCG em relação à gravidez tópica. Doppler. O estudo do Doppler colorido transvaginal tem uma sensibilidade de 96% a uma especificidade de 93% no diagnóstico da gravidez ectópica. A laparoscopia. Às vezes, somente a laparoscopia possibilita o diagnóstico definitivo da gravidez abdominal, permitindo o diagnóstico de 90% dos casos. Dor abdominal induzida por movimentos fetais superficiais. Implantação no abdômen ocorrendo a imprecisão do contorno uterino ou exame físico. A gravidez cervical caracterizada por hemorragia incontrolável no colo do útero. Dor violenta, empunhalada nas fossas ílicas ou no hipogástrico. Exame de choque hipovolêmico, palidez, sudorese, extremidades finas, pulso fino, rápido e hipotensão. Tratamento: laparotomia exploradora. Cuidados de enfermagem: repouso, observação constante do aparecimento de choque, preparo de pré-operatório, após a cirurgia, cuidados de pós-operatório comuns para uma cirurgia abdominal. Amniorexia prematura é a ruptura das membranas ovulares antes do início do trabalho de parto. É uma das complicações mais comuns nas gravidez e tem grande impacto na morbidade e mortalidade neonatal e perinatal. Sua ocorrência é responsável por grande número de partos prematuros, tornando-se a gestação uma situação de risco. A morbidade materna também é agravada pelo risco de infecção. Ambas membranas ovulares são compostas por dois folhetos, um interno em contato com o líquido amniótico denominado amínio e outro externo denominado córeo. A membrana ovular, assim constituída, permanecem íntegras até o início do trabalho de parto. A sua rotura antes desse evento constitui na rotura prematura das membranas, colocando a cavidade amniótica em contato com o micro-organismo que pode ser encontrado na vagina, proporcionando desta forma a contaminação do feto ainda dentro da cavidade uterina. A gente chama isso às vezes de bolsa rota, tá? Fatores de risco: baixo nível socioeconômico, tabagismo, doenças sexualmente transmissíveis, conização do colo do útero, parto prematuro prévio, trabalho de parto prematuro com sangramento prévio, gestão gemelar, polidrâmia, amniocentese. Perda de líquido, indolor, não deve ser submetido ao toque vaginal, aumenta o risco da infecção. O diagnóstico é feito por ultrassonografia para visualizar a quantidade de líquido. Diminuição de líquido amniótico pode levar a esse diagnóstico. Cuidados de enfermagem: medicar conforme prescrição médica, observar e anotar e comunicar características de odor
do líquido amniótico. Se a gestação for menor que 34 semanas, deverá administrar inibidores e contratibilidade uterina e corticoides. Entre a 34ª e 37ª semana, deverá ser uma conduta de expectativa. Após 37 semanas, indicado a interrupção da gravidez. E muito obrigado pela atenção de vocês.